E mais uma vez eu estou fazendo uma vídeo resposta que envolve Jujutsu Kaisen. Agradeço a fandom por me proporcionar conteúdo infinito. Essa resposta é em relação à batalha que fiz entre o Itadori e o Akaza de Demon Slayer, onde eu falei que o Akaza teria muito mais chances de vitória. Só que muitos não concordaram e trouxeram pontos que eu acho válido falar sobre e como eles não mudariam o resultado na minha opinião. Então, sem mais enrolações, vamos responder. Começando pelo básico, muitos falaram que a diferença entre atributos físicos não seria tão grande, com alguns falando que eu extrapolei demais a força do verso de Demon Slayer. E eu admito que eu posso não ter sido claro o suficiente ao explicar sobre os feitos, então vamos lá. Falando primeiro sobre o Yuji, como mencionado no vídeo, se usarmos a escala do nível de maldições que a própria obra oferece, uma maldição especial é comparada ao poder de um bombardeio aéreo, que pode ser suficiente para destruir um quarteirão ou um pouco mais. Então, com base nisso, esse seria o limite para os golpes do Yuji, e os feitos dele ao longo da obra reforçam bastante isso, até porque o Itadori não tem habilidades tão destrutivas, ele depende mais de luta corpo a corpo. Já quando vamos ver o Akaza, fica nítida a diferença. O Gyutaro, que está 3 níveis abaixo do Akaza, já foi capaz de criar um ataque em área com energia suficiente para destruir vários quarteirões. E muitos falaram que o Akaza não pode ser escalado a esse ataque, porque essa é uma habilidade exclusiva do Gyutaro. Porém, vale lembrar que o Uzui estava praticamente no centro do ataque e sobreviveu, sendo que o Akaza é muito superior ao Uzui em todos os sentidos. Então o Akaza escala sim ao ataque. Se a gente considerar que a cada nível dos luas superiores o poder dobra, o que ainda é bem pouco, o Akaza já seria pelo menos 8 vezes mais forte que o Gyutaro, ou seja, sendo bem minimalista, os atributos do Akaza já seriam 17 vezes maiores que os do Yuji. E mesmo que a gente ignore o feito do Gyutaro e diga que ele chega no máximo do poder para destruir prédios, o Akaza continuaria sendo, no mínimo, mais forte que o limite do Yuji. E antes de alguém falar que o Yuji tem potencial para chegar a nível cidade, o Akaza também pode, já que existe a citação da marca do caçador garantir poder 100 vezes maior para os espadachins, e o Akaza enfrentou 2 caçadores com marca ao mesmo tempo. Então, independente dos feitos, citações e fontes, o Akaza tem vantagem física. Muitos também discordaram fortemente da escala de velocidade que coloquei, pois falei que o verso de Demon Slayer é muito mais consistente nos feitos de reagir e se esquivar de raios, enquanto em Jujutsu, velocidade como um todo é totalmente bagunçado. Começando pela consistência de Kimetsu contra Hantengu, Mitsuri foi capaz de reagir, desviar e contra-atacar os raios do Lua Superior, onde o próprio Hantengu afirma isso. Também nessa luta, o Tanjiro já se mostrou capaz de reagir aos raios. E mais pra frente, no Castelo Infinito, Zenitsu reagiu e desviou dos raios do Kaigaku com facilidade. E antes que alguém diga que respirações são só efeitos visuais, no caso dos Onis, as habilidades deles são reais. Então os raios do Kaigaku são raios de verdade. E o Akaza está muito acima de todos esses que eu mencionei, ou seja, vários feitos comprovam a escala dele. Agora vamos para Jujutsu. Primeiro, no evento de intercâmbio, temos a Maki pegando uma bala a queima-roupa, o que já faria com que ela fosse supersônica. Porém, após despertar a restrição celestial e ficar muito mais forte e rápida, ela teve trabalho contra o Naoya, que foi dito ultrapassar velocidade subsônica, que está abaixo da velocidade do som. Ou seja, a Maki, que era para ter ficado mais rápida, ficou mais devagar com base no que foi mostrado e dito. Não só isso, mas o sangue perfurante do Chozo já é dito alcançar velocidade supersônica, e o Yuji em Shibuya já conseguia reagir mesmo que fosse com dificuldade. Mas aí, mais pra frente, o Naoya em forma de maldição foi dito alcançar Mach 3, e isso deu trabalho para a Maki.
que naquele ponto já seria muito mais rápida que o Yuji e Shibuya. E sobre os feitos que envolvem raios, existem dois. Vou começar pela Maki, já estamos falando dela, onde conseguiu reagir aos raios disparados pela Nue do Sukuna. Porém, os raios caíram de um arranha-céu, o que daria tempo suficiente para ela reagir. Se considerarmos que o prédio tem 100 metros, ela teria 0,5 milissegundos para mover os braços, o que seria somente Mach 3, e isso não é nem 1% da velocidade de um raio. Já o segundo feito é do Hakari, onde ele supostamente desvia sua cabeça de um raio do Hajime, mas existe um contexto na cena. A técnica do Hajime cria uma corrente elétrica como alvo, fazendo com que o raio disparado tenha acerto garantido, ou seja, é impossível desviar. Então, o mais provável é que o raio já iria acertar o braço do Hakari de uma forma ou de outra, tanto que, na segunda vez que o Hajime dispara um raio, ele diz: "Vou mirar na sua cabeça", indicando que ele não mirou da primeira vez. Enfim, existem outras inconsistências de velocidade na obra, mas creio que essas sejam as principais. Então foi por isso que eu garanti velocidade acima de raios para Demon Slayer, mas não para Jujutsu. Agora, o ponto que mais gerou discussão nos comentários foi sobre a capacidade do Yuji de afetar diretamente a alma do oponente. Então, vamos esclarecer algumas coisas que eu vi a galera entendendo errado. Primeiro, e mais óbvio, essa habilidade não é hit kill. Ninguém que foi acertado por esse ataque na obra foi de base instantaneamente. Segundo, essa capacidade de afetar a alma não anula regeneração. Vi muita gente falando que o Akaza não teria como se regenerar caso fosse acertado na alma, mas isso simplesmente é falso. Yuji consegue acertar o contorno da alma do oponente e enfraquecer a conexão entre a alma e o corpo. Isso dificulta a regeneração, mas não anula ela. E terceiro, essa habilidade não é automática, ao contrário do que muitos deram a entender nos comentários. Não é qualquer soco do Yuji que vai afetar a alma do inimigo. Esse é um efeito que ele escolhe aplicar ou não. E convenhamos, galera, mesmo que os ataques do Itadori anulassem totalmente a regeneração do Akaza, temos que lembrar que os cortes do Yuji não são do mesmo nível do Sukuna, e o Akaza tem mais durabilidade, então ele não seria retalhado no primeiro corte. Também Onis não sentem dor, então mesmo que ele estivesse com feridas abertas, ainda poderia lutar na mesma intensidade, ao contrário do Yuji que, mesmo se regenerando, ainda sente dor e ainda pode sucumbir a ferimentos letais, principalmente ferimentos letais na cabeça. E, por fim, o Akaza não é burro. No momento que ele percebesse o perigo dos cortes, ele ia tomar cuidado, pois ele tem ataques de longa distância e centenas de anos a mais de experiência em combate. O Akaza pode até brincar com os oponentes, mas ele não é idiota. Agora, sobre a expansão do Itadori, ela eleva as habilidades já mencionadas, deixando os cortes mais fortes. Mas vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, como informei, os cortes do Yuji não anulam regeneração, apenas dificultam ela. Então o Akaza seria bombardeado com uma chuva de cortes que atrasariam a sua regeneração, o que seria problemático, mas já vimos que se alguém for resistente o suficiente, consegue tancar os cortes e minimizar os ferimentos, e como a Akaza tendo bem mais durabilidade que o Yuji, ele não seria triturado, ainda possibilitando a regeneração. Outro fator importante é que o santuário do Yuji não chega nem perto ao santuário do Sukuna. O Rei das Maldições é muito mais experiente e poderoso que qualquer outro feiticeiro, e até o final do mangá, Yuji tinha despertado seu domínio há pouco tempo, então não dá para dizer que a expansão dele causaria o mesmo dano que a expansão do Sukuna. Ou seja, existe sim a possibilidade do Lua Superior sobreviver à expansão do Itadori. E acima de tudo, temos que assumir que o Yuji ainda chegaria ao ponto de abrir o domínio, sendo que, com todas as outras vantagens do Akaza, a luta poderia ser finalizada antes do Yuji sequer tentar a sua carta na manga. Finalizando, vou passar por alguns comentários que simplesmente me causaram dor física ao ler.
Vi gente criticando eu ter dito que o Zenitsu pode atingir a velocidade de raios e que eu utilizar só isso como base é errado, sendo que eu literalmente mostrei cenas do mangá de personagens reagindo e desviando de raios segundos antes. É só assistir o vídeo. Além de terem dito que a Mitsuri também foi atingida por ondas sonoras do Rantengo, então velocidade de raio é inconsistente. Porém, nesse caso em específico, não só foi um ataque a queima-roupa, o que daria menos tempo para reagir, como também ela estava em pleno ar, impossibilitando qualquer tipo de desvio. E também vi muitos falarem que os socos do Yuji poderiam ser comparados ao vazio roxo por terem afetado o Sukuna. Pelo amor de Deus, onde foi que vocês leram Jujutsu? Ou melhor, vocês realmente leram Jujutsu? O Yuji teve trabalho contra o Sukuna, totalmente ferido, com pouca energia amaldiçoada, danos na alma, danos no cérebro, sem braço e sendo atacado em grupo, enquanto o vazio roxo feriu o Sukuna no 100%. Como vocês querem dizer que os golpes do Yuji seriam equiparados ao golpe mais forte do feiticeiro mais forte? O Yuji é o protagonista, mas não é isso tudo não. Todas as vezes que o Itadori enfrentou o Sukuna, o Rei das Maldições estava nerfado. Primeiro, o Megumi estava limitando a energia amaldiçoada do Sukuna, e depois ele estava totalmente ferrado pela batalha contra o Gojo. E lembrando, mesmo ferido e limitado, Sukuna ainda podia eliminar qualquer um com facilidade. Então Yuji não se compara nem ao Sukuna e nem ao Gojo, obviamente. No fim é isso, espero que eu realmente tenha conseguido esclarecer qualquer dúvida ou ponto que não tenha ficado claro na minha análise. E peço, por favor, deixem o favoritismo de lado. Vamos lembrar que Power Scaling é entretenimento e não motivo de guerra. Meus vídeos retratam minha opinião. Caso você não concorde, não precisa me xingar e nem xingar quem concorda comigo. No mais é isso, se quiser me apoiar, seu like e inscrição já são mais que o suficiente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.